Olá, bom dia. Hoje eu gostaria de falar sobre a gratidão. Por que sermos gratos? Porque isso agrada a Deus. Quando nós somos gratos a Deus, Deus fica muito feliz. Eh, Acho que todos nós temos motivos de sobra para agradecer a Deus. Quando a gente olha para um dia bonito como esse, olha o sol, que coisa mais linda que Deus nos deu para iluminar o nosso dia, para aquecer o nosso dia. Quando nós acordamos bem dispostos, quando nós respiramos, o ar que entra enche os nossos pulmões, tudo isso é motivo para agradecer a Deus. Quando nós lembramos da nossa família. Eu tenho uma família grande, muito grande, 9 irmãos, e todos nós somos unidos, muito unidos. Todos meus irmãos são pessoas do bem. É motivo de sobra para agradecer a Deus num mundo tão tumultuado como esse nós vivemos. Tenho uma filha linda, perfeita, graças a Deus. Quando eu tive a minha filha, eu já tinha 43 anos e os médicos colocaram assim muito medo na minha cabeça. Falaram para mim que existe mais ou menos umas 10.000 síndromes que não são compatíveis à vida e que ela poderia portar uma dessas por causa da minha idade. Mas graças a Deus a minha filhinha veio saudável. É uma bênção na minha vida. Então eu tenho muitos motivos para agradecer a Deus. E hoje eu estou aqui com vida, saúde, num dia lindo desse. Eu quero muito agradecer a Deus. Também nós temos um motivo maior de agradecimentos a Deus. Eu acredito que todos nós temos, que é a salvação em Cristo Jesus. Ele deixar o seu reino lá no céu, vir aqui só morrer por um pecador que não tinha direito à salvação. E nós aqui estarmos salvos, só com a esperança de um dia estar com Ele no seu reino. Isso é um motivo maior de todos, de nossa alegria. E porque é agradável a Deus quando nós somos agradecidos, né? É uma coisa que deixa Deus, o coração de Deus muito triste, é quando a gente não é agradecida, quando a gente blasfema, quando a gente menospreza as bênçãos de Deus. Tem uma história que me chama muita atenção, que é dos israelitas, quando eles estavam atravessando o deserto. Ele estava sempre murmurando, sempre reclamando da comida, o pão de Deus que Deus mandou do céu, o pão dos anjos. Eles falavam que ele era um pão vil, né? Murmurava contra Moisés: nós queremos água, você nos tirou daquele lugar maravilhoso, onde nós éramos escravos, apanhávamos todos os dias, né? Mas eles achavam que era bom lá. E você nos trouxe para esse deserto para morrermos de sede. E fez até com que Moisés pecasse contra Deus. Moisés bateu na pedra 2 vezes, que aquela pedra significava Cristo que iria morrer por nós, ele morreria uma única vez. Então até Moisés pecou por causa da blasfêmia daquele povo. E a consequência disso foram muitas mortes, muitos morreram em um só dia, né? Precisou até que Moisés fosse lá no monte pleitear com Deus, né, a favor desse povo, para que Deus acabasse com aquela mortandade. Então a gente vê que nunca foi da vontade de Deus que a gente murmurasse, por nenhum problema que a gente tenha, por nada. Entregue a Deus que você vai ver que vai ser muito mais fácil você vencer o problema. E a alegria que brota do nosso coração quando a gente sabe que a gente tem um Deus que está ao nosso lado, em qualquer situação. Isso é maravilhoso, é motivo demais para nós agradecermos a Ele. Então eu desejo que o seu coração, que o meu coração seja sempre grato a Deus, que a gente todos os dias da nossa vida, a gente possa lembrar que nós temos um Deus maravilhoso que cuida de nós. Cada vez que acordarmos, que a gente conseguir respirar esse ar puro, que a gente está com vida, com força para trabalhar, que possamos ter em mente que é um Deus que nós amamos, é o Deus que nos ama, que está cuidando de nós. Então eu desejo que seu coração nesse dia seja grato a Deus e que Deus nos dê uma semana abençoada, que no final de mais uma semana, que a gente tenha mais motivos para agradecer ao nosso Deus. Um bom dia para você e uma ótima semana.